Vamos a mais uma Conexão CrossFox. Hoje um tema muito especial, porque envolve a vida do ser humano dentro de uma empresa, enfim, no todo, né? Mas no dia a dia do trabalho, as grandes empresas, muitas vezes elas têm uma certa negligência com a saúde mental dos seus funcionários. Felizmente não é o caso da CrossFox. E aí elas perdem funcionários, perdem produção e as pessoas também são infelizes. Você cria um ambiente tóxico que acaba não servindo para ninguém. Em cima disso, a gente trouxe a Isabel Meira, que é psicanalista, consteladora sistêmica, head trainer e diretora do Instituto 5 de Desenvolvimento Humano. Isabel, muito obrigado por atender o nosso convite. E saúde mental é um tema do momento, né? Cada vez mais exigência do ser humano e cada vez mais dificuldade de manter o equilíbrio. Olha, Flávio, eu falo que não é só hoje que a saúde emocional deveria ser olhada com bons olhos. Quando olhamos na nossa ancestralidade, na época dos nossos avós, né, que eles não tinham tempo para cuidar da saúde emocional, porque eles tinham que trabalhar para prover dentro de casa. Então, aqui sempre aquela questão do vício do trabalho, 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 chega em casa para tomar banho, comer, final de semana, às vezes, para uma igreja e acabou a vida. E muitas pessoas não percebiam naquela época que já sofriam com a questão da ansiedade, né? Porque a ansiedade, eu falo que todo mundo tem ansiedade, todas as pessoas sofrem com ansiedade. O problema hoje é a ansiedade generalizada, que é a TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, que já assola a grande população mundial. E por que tudo isso? Muitas vezes por causa da questão de tecnologia, né? Está cada vez maior a cobrança interna, a comparação com os outros, e isso as pessoas têm aquela necessidade de sempre prover mais, sempre ter a necessidade de ter mais. Mas não porque ela quer, muitas vezes é porque ela se compara muitas vezes com os outros. E aí chega na situação do trabalho, quando ela chega no trabalho, aí vem a cobrança. Não só a cobrança interna da família, né, daquilo que acontece dentro da casa, da autocobrança, mas também as metas, os objetivos que tem que acontecer dentro da empresa, né? A tecnologia, você citou, as redes sociais, elas fizeram com que essa saúde mental fosse colocada mais à prova. Existe um tipo de exigência antes e outro depois? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a gente sempre fala nos nossos treinamentos para onde vai o seu foco, vai o seu resultado. Então, aproveitando essa questão das redes sociais, a maioria das pessoas hoje não tem aquele foco de entregar aquilo que precisa ser entregue durante o seu dia. Por quê? Porque a maioria do tempo é perdido em redes sociais, mesmo escondido, né? As pessoas elas se enganam, quer dizer, elas acham que se enganam, mas ela está matando o tempo dela. Então, quando a pessoa ela coloca um objetivo, tem disciplina, qual é a hora do meu dia que eu vou utilizar as redes sociais? Ela consegue ter foco. Para onde vai o seu foco, vai o seu resultado. Tudo aquilo que você alimenta, cresce. Se você está alimentando o foco no seu objetivo daquilo que precisa ser feito, você vai concluir. E por que hoje em dia a maioria das pessoas não conseguem entregar aquilo que precisam? Porque elas estão já, a maioria, workaholics. São aquelas pessoas que estão viciadas em trabalho. Elas são pessoas depressivas. Elas escondem a depressão atrás do trabalho e nem percebem a respeito disso. Então, quando a gente fala a respeito daquilo que precisa ser feito, muitas pessoas precisam de saúde emocional, né? Curar, trabalhar a questão dessa saúde emocional, seja com terapia, um acompanhamento, não importa onde ela vai buscar ajuda. O recurso está disponível. As pessoas que precisam tomar a decisão de ir atrás dessa ajuda. Você tem sentido uma melhoria na mentalidade das empresas com relação à preocupação com a saúde emocional dos funcionários? Olha, eu posso citar a CrossFox como um exemplo, né? Tem muitas empresas hoje que enviam os funcionários para os nossos treinamentos que a gente trabalha com essa questão da saúde emocional. Eu vejo a CrossFox como um exemplo de empresa onde você chega na empresa, você se sente acolhido, a empresa tem um olhar mais humanizado para os funcionários. Eu vejo essa questão de sempre enviar os funcionários para treinamento, não só para trabalhar a questão, treinamentos que eu digo de vendas, por exemplo, mas treinamentos para a pessoa poder se olhar, o funcionário poder se olhar.
E isso é um olhar muito humano que eu vejo que o Paulo faz aqui. Agora, existem outras empresas nesse segmento? Poucas, mas existem. O legal de tudo isso é que as empresas estão ampliando um pouco essa questão, estão se abrindo mais. E elas estão percebendo que quando elas cuidam do funcionário, o funcionário sente essa gratidão e é automático até produzir mais a respeito depois, né? Que ela sente essa questão mais de acolhimento, sabe, da empresa. Quando você tem esse cuidado, você tem lucro, olhando como negócio Sim. especificamente. Sim, com certeza. É normal, o ser humano, ele é movido à troca. Todo ser humano. Quando a gente está num relacionamento amoroso, a gente está buscando o quê? Uma troca, né? Uma troca de afeto. Quando você está numa empresa, num trabalho, aquela empresa, ela teve um olhar para você e ela confiou em você no momento da contratação, né? Então já é uma situação que a gente olha hoje de gratidão. Poxa, essa empresa me olhou, ela me deu uma oportunidade. Então o que eu vou fazer com essa oportunidade? E aí, ao longo desse trajeto, a empresa continua te olhando com bons olhos. Eu estou continuando investindo em você. Então, a pessoa se sente mais grata. Quem olha para essas pessoas assim, no dia a dia? Aonde que ela tem esse olhar de afeto, de carinho, de verdade, né? Não só a questão, olha, eu te pago, então você trabalha, produz, entrega o resultado e acabou. É muito além disso. Como você entrou nesse trabalho, nessa preocupação com a serenidade das pessoas, com o equilíbrio emocional? O que te motivou a fazer isso? Eu mesma. O que aconteceu? Olha, ao longo da minha vida eu comecei a trabalhar muito novinha, né? Eu tinha 9 anos, trabalhando no bazar da minha avó. Então tinha muito aquela questão que eu levei o trabalho meio que na brincadeira. E eu comecei a ter ganhos secundários com isso. Porém, quando a gente vai crescendo, já fui gerente de banco, já trabalhei em multinacional, já trabalhei com ações, mercado de moedas, sempre na área financeira e na área de vendas. Aí você fala, o que tem a ver, né, Isabel? Então, quando eu falo que eu já rodei nessa vida assim, profissional, eu conheço um pouquinho de tudo, eu percebia que tinha comportamentos meus que impediam o meu sucesso e a minha felicidade, né? De ser promovida ou avançar ainda mais nisso. E os nossos comportamentos ditam muito os nossos resultados. Sabe aquela coisa quando a avó da gente fala assim, boca fechada não entra mosca? Né? Deus deu 2 ouvidos e uma boca e 2 olhos, então a gente precisa utilizar mais isso. Falar menos, escutar mais, observar mais. Ao longo da minha vida, desde pequenininho eu tinha crises de ansiedade, TAG, desde os meus 6 meses de vida por causa de uma febre que eu tive aí quando era bebezinha. E eu sofria muito lutando com crises de ansiedade. Quando eu vi que através de técnicas de respiração eu poderia ter o controle emocional e administrar isso, eu percebia que eu poderia não só ajudar a mim mesma, mas ajudar outras pessoas também. Hoje, como terapeuta sistêmica, eu vejo que eu tenho uma facilidade maior, né, para lidar com pessoas que passassem por processos de depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico, porque eu já vivi tudo isso. E hoje eu tenho técnicas, não utilizo medicação, já utilizei, né, ao longo da vida, mas por quê? É tudo processo mental. Nós temos uma questão, Flávio, de que aqui em cima é onde começa tudo, né? Pensamentos, energia. Você acredita em energia? Muito. Pensou, sentiu, materializou, cocriou. E isso é para o bem e para o mal. Claro. O nosso cérebro, ele não processa a palavra não. Então, por exemplo, não pensa num fusca preto de bolinha branca. Já pensou. Já pensou. Então é por isso que a gente pensa sempre na questão positiva. Eu não quero ter mais crise de ansiedade. Você vai ter. Eu não quero mais sofrer com essa doença. Você vai ter cada vez mais essa doença. O que a gente precisa fazer? Quando a gente fala a respeito das técnicas da gratidão, a gente olha aquela situação e já trabalha a cura emocional. Eu sou muito feliz e grata por hoje ter esse emprego, né? Eu sou muito feliz e grata pela família que eu tenho. Quando vem algum tipo de crise, né, de ansiedade, a gente aprende técnicas de respiração,
Está tudo ligado, é uma frequência energética, né? Quando a gente aprende a respeito desse tipo de frequência, é natural a gente ter um pouco mais de saúde mental, física, emocional. A ansiedade ela veio no ser humano como uma proteção, um sinal de alerta que alguma coisa não está legal. É. Mas ela escapou um pouco disso. Hoje há uma cobrança, você até citou isso, né? A cobrança que você traz com você mesmo acaba gerando essa ansiedade. Como é que se controla isso? A primeira coisa é quando você tem um propósito bem definido. As pessoas hoje não sabem o seu propósito de vida. Eu sei meu propósito de vida. Meu propósito de vida é ajudar pessoas a serem melhores do que elas já são hoje. Então, quando você tem um propósito bem definido, Napoleão Hill fala isso no livro A Lei do Triunfo, né? Quando você tem um propósito bem definido, você sabe aonde você vai chegar. Então, não tem o porquê ter crise de ansiedade, porque eu já sei o caminho, eu sei o trajeto. O problema das crises de ansiedade hoje das pessoas é porque elas não sabem para onde vai. Elas não sabem para onde elas querem ir. E aí elas ficam perdidas, né? Quando ela fica perdida, ela fica estagnada. Então ela não sabe nem para vai para a direita ou para a esquerda, fica meio que Alice no País das Maravilhas, né? Quando o gato pergunta, ela pergunta para o gato: "E aí, gato, para onde que eu vou?" E o gato fala assim: "Mas para onde você quer ir?" E ela fala assim: "Eu não sei, então qualquer caminho serve." Então as pessoas precisam ter propósito de vida pessoal, profissional, financeiro, todas as áreas têm um tipo de propósito. E é isso que falta nas pessoas. Quando a gente fala de propósito de vida dentro da empresa, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar não. Conhece pessoas assim? Todas. E aí eu te pergunto a diferença do importante e do urgente. Você sabe a diferença do importante e do urgente? Importante, Flávio, é tudo aquilo que a gente pode resolver a longo prazo. E urgente é aquilo que tem que ser resolvido agora. E aí as pessoas têm tanta dificuldade de falar não, que gera aquela crise de ansiedade. Aí a pessoa chega no Flávio e fala assim: "Então, Flávio, resolve isso para mim, é urgente." "Então, olha, resolve isso aqui, é muito importante." "Flávio, isso aqui é urgente, isso aqui é importante." E aí você fala assim: "Caramba!" E aí aquilo que é seu, que é urgente, você não entrega, porque você está com foco em resolver aquilo que é do outro. E aí existe jeitinho para isso, né? Você não vai falar não, mas você pode falar diferente. "Ô fulano, deixa eu te falar uma coisa, eu vou resolver, mas assim que eu terminar o que eu preciso fazer." "Ah, então deixa que eu resolvo." Ok, né? Você não falou não, mas você falou de forma diferente. As pessoas precisam aprender como falar não. Você trabalha a constelação sistêmica, ou seja, você está alinhando a família a esse tipo de causa. Explica melhor isso para gente. Quando a gente fala de sistema, Flávio, a gente vive num sistema. O nosso país é gerado por um sistema, né? O nosso planeta Terra é um sistema. Então, quando falamos a respeito de sistema, a gente pode ter os dois lados, né? Por exemplo, um sistema, vamos olhar um sistema familiar, onde tem a cadeia hereditária, né? O pai e a mãe vêm primeiro, os filhos embaixo. Imagina que esse filho, esse primeiro filho, julga esse pai e essa mãe. Ele deixa essa posição dele vazia e ele passa a ser maior do que esse pai e essa mãe, porque ele está julgando esse pai e essa mãe como incapaz, por exemplo. Nesse momento que ele deixou essa posição de vazio, ele começa a sentir esse vazio. E muitas vezes as pessoas entram em vícios, né, para suprir esse vazio. Então você imagina todos os tipos de vícios, seja vícios, álcool, relacionamentos, drogas, qualquer tipo de vício. Trabalho, né, também é um tipo de vício. Quando a pessoa percebe isso, que ela para de julgar, ela volta para a posição dela de filho e ela começa a prosperar, porque ela entende que aquele pai e aquela mãe deu o melhor que eles podiam com o recurso psicológico que eles tinham disponível no momento. E dentro da empresa, como é que funciona esse sistema, né? Eu sou pós-graduada nessa parte de constelação organizacional, empresarial. É um pouquinho parecido. Por exemplo, imagina um departamento onde existe o funcionário e existe o gerente daquele funcionário. Esse funcionário, na lei da hierarquia dentro do departamento, dentro da empresa, ele está abaixo desse gerente.
Quando ele começa a julgar esse gerente, a posição dele de funcionário fica vazia. Então ele se coloca superior a esse gerente. Eu faço muito melhor do que o meu líder ou do que o meu chefe, porque tem diferença, né, de chefe e de líder. E aí essa pessoa começa a entrar num sistema tão vicioso que ela perde o propósito, ela perde o objetivo. Por quê? Para onde vai o seu foco, vai o seu resultado. Ele está focado em ser maior do que aquele líder dele. E aí ele não consegue prosperar naquele departamento. O que pode acontecer? Às vezes uma demissão, a frustração, ele pode pedir para sair da empresa. Por quê? Ele saiu do objetivo. Então, quando a gente fala isso do sistema empresarial, quando a empresa existe um poder de hierarquia, onde os funcionários respeitam esse poder de hierarquia, automaticamente a empresa prospera e os funcionários têm sucesso. O que é o Instituto 5? O Instituto 5 é um Instituto de Desenvolvimento Humano que existe há mais de 10 anos. Já são mais de 4.000 alunos que treinamos, né? E é onde nós trabalhamos a saúde emocional das pessoas. Através de técnicas, PNL, programação neurolinguística, constelação. Tem o Agostinho, né, meu sócio, ele veio aqui já também, Sim, né? ele é maravilhoso. Ele é um querido. E aí ele tem a formação de psicanálise. Então, nós temos muitos treinamentos hoje que ajudam o ser humano a ser pessoas melhores do que eles já são hoje. Então, tem o Christian também, que está aqui, que também é meu sócio nisso. Então, quando falamos a respeito do Instituto, nós temos um olhar acolhedor para aquelas pessoas que estão buscando ajuda. São pessoas que eu não quero saber quem elas são. Eu não quero saber o que ela tem, o que ela faz. Para mim, atrás daquele nome existe um ser humano. Então, hoje, o nosso objetivo é ajudar essas pessoas. Trabalhar traumas emocionais. O que é a TAG, a ansiedade? Ela está presa no passado, né? Ou no futuro. Então, a pessoa, ou ela está presa demais no passado, ou ela pensa demais no futuro. Nosso objetivo é ajudar essas pessoas a se conectar com o momento presente. Ela só consegue se conectar no momento presente quando ela trabalha a cura emocional, desses traumas que ela carrega ao longo da vida. Traumas desde a nossa gestação. Nós já temos traumas emocionais. Na barriga da mãe esses traumas já acontecem. Então a gente faz a gente trabalha desde lá de trás, voltando no passado, fazendo esse processo de limpeza, de cura emocional, até o dia atual, ensinando como aprender a viver no momento presente. Objetivo, propósito de vida. Quando você se deixa levar pela rede social, a tendência é a comparação. Como é que você faz para que essa pessoa se compare muito com outras pessoas, até com elas mesmas? Às vezes eu já adquiri uma expertise, hoje eu não tenho mais, a pessoa vai ficando mais velha, mudam, né, as valências, mas a pessoa não aceita. Como é que se trata isso? Olha, Flávio, eu vejo que a partir do momento que nós estamos nesse mundo, as pessoas, a gente tem que dar o direito de ser como são, né? A mim, eu dou o direito de ser cada vez melhor. Então, eu não me importo, eu não consigo olhar essas pessoas e me comparar com elas. Por quê? A vida aqui é a prova individual. Então, a gente tem que trabalhar essa questão. O que eu preciso fazer para ser melhor do que eu já sou hoje? As pessoas, cada um está no seu período de vida, né? Muitas vezes as pessoas trabalham essa comparação. E o que tem por trás dessas pessoas? Porque rede social é uma máscara. A verdade, a realidade ali ninguém sabe. Então não tem como a gente se definir e começar a modelar pessoas que estão ali baseado naquilo que você está vendo. Porém, tem algo importante. Eu acho que nada é desperdiçado. Existem os pontos negativos e os pontos positivos. Aquilo que você sente que faz sentido, uma palavra, um conhecimento, aquilo que a pessoa está falando, que nem a gente está falando aqui agora, que ajuda no desenvolvimento dessas pessoas, por que não seguir? Por que não colocar mais em prática aquilo que faz sentido, que vai te ajudar? Eu acho que faz todo sentido. Agora, ter a influência, né, diretamente de uma pessoa específica ou de um grupo de pessoas, acho que tem que tomar cuidado. Eu acho que tem que ser analisado com calma, com carinho. O tipo de pessoa que a gente segue, né, que a gente coloca em prática ali, aquilo que a gente está vendo, aprendendo. Na PNL, na programação neurolinguística, a gente trabalha com uma técnica de modelagem. Quais são as pessoas que a gente modela ao longo da vida?
os nossos mentores, né? Eu falo que o meu primeiro mentor é aquele lá de cima. É Deus, é Jesus. O segundo mentor que eu tenho na minha vida é minha mãe, né? Eu honro muito a trajetória de vida dela, então se eu tivesse que modelar alguém, e eu já faço isso, é a história de vida da minha mãe, da minha família, do meu pai, que eu honro cada um deles ali e agradeço muito todo o aprendizado que eles deram. Os nossos pais, eles nos ensinaram o que deve e o que não deve ser feito. O problema das pessoas, elas ficam muito focadas na situação de vítima. Eu sou assim porque o meu pai e minha mãe fez isso comigo. Eu sou assim porque o meu ex-relacionamento aconteceu isso. As pessoas precisam parar de terceirizar a culpa e ter mais autorresponsabilidade, né? Assumir mais o papel dela nesse mundo aqui, nessa vida. Quando a pessoa vem de uma família desestruturada, como é que, porque aí essa modelagem não será, obviamente, da família, até pelo contrário, né? Como é que você trabalha isso? Aí a gente vai para um sistema da constelação familiar, por exemplo. O principal que a gente deve ter na nossa vida é a gratidão. Por quê? Gratidão por estarmos vivos. Então, muitas vezes, nós atendemos pessoas que são adotadas, por exemplo. Elas se sentem abandonadas por esse pai, por essa mãe. E essa pessoa, como é que ela progride na vida? Como é que ela tem sucesso? Ela pode ter sucesso financeiro, mas sucesso emocional, ela sempre está naquela sensação de vazio. E esse sistema, ele existe. Ah, eu só tenho pai e mãe adotivo. Não, você tem pais biológicos. Senão você não estaria aqui nesse mundo. A gente ainda não chegou nessa tecnologia, né? Graças a Deus. Então, quando você trabalha a aceitação daquilo como foi, daquilo que é, e você consegue enxergar que não tem o que fazer daquilo que aconteceu, mas você pode fazer diferente daqui para frente. A gente trabalha muito com essa questão da lei do pertencimento. Tudo e a todos pertencem. A partir do momento que seu pai e sua mãe biológico faz parte do seu sistema, eles pertencem. Isso é ótimo, porque você aprende a deixar cargas emocionais com esses pais, para que você siga a sua vida com as suas escolhas. Quando o ser humano, ele consegue entender que ele pode seguir a vida dele com as escolhas dele, com as escolhas dela, ele se sente livre, leve. O problema das pessoas é que elas vivem uma vida, muitas vezes, para querer agradar os outros. Profissões. Quantas pessoas a gente conhece que gostaria de viver uma profissão, mas vive outra para agradar os pais? E aí não tem jeito de ficar bem, né? Não é verdade? Os problemas emocionais e o estresse que a pessoa vai acumulando. Está aumentando isso? Cada vez mais. Nas empresas? Sim? Infelizmente, as pessoas, elas estão tão, pode falar, bitoladas assim? Eu acho que sim. Por essa questão de é só produzir, 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 produzir. Ninguém para respirar, né? Ninguém para escutar a sua própria respiração, para analisar o ambiente que está, para analisar o ambiente que vive. E aí o que acontece? Quantas vezes a empresa vai precisar aprender que ela precisa ter um olhar clínico para os funcionários, um olhar de amor, um olhar de acolhimento de verdade, que nem tem aqui hoje, né? Quando acontecer isso, você pode ter certeza que o índice de falta e atestado médico vai diminuir bruscamente dentro das empresas e os hospitais irão ficar mais vazios. Se você for hoje no pronto-socorro de um hospital, maioria das pessoas, você pode perguntar para os enfermeiros lá, a maioria estão ali para tomar ansiolítico, porque estão num grau de estresse, estão com crises de ansiedade, estão com síndrome do pânico, e aí automaticamente o que acontece? Me dá atestado aí de uma semana. Então, quando na constelação a gente fala do sistema do equilíbrio, entre o dar e receber, tem que ser de ambas as partes. O funcionário, ele tem que fazer, a empresa tem que fazer, mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter um olhar sistêmico mais acolhedor a respeito disso. A gente já falou da dificuldade, da ansiedade, que todos têm um pouco, ela tem uma defesa em algum momento, mas ela hoje extrapola, e você citou, crise de ansiedade levando pessoas a hospitais. Você até disse, eles estão lotados de pessoas com crise de ansiedade. Como se resolve isso, assim, a pessoa que estiver nos vendo fala, estou muito ansiosa. O que você recomenda que ela faça de imediato? Diálogo.
O problema das pessoas, Flávio, elas não conversam. As pessoas estão com crises de ansiedade por falta de falar o que sente. E aí o que acontece? Dentro de uma empresa, se ela tem uma liberdade hoje, por exemplo, imagina ter um terapeuta dentro da empresa, aonde o funcionário não está se sentindo bem e ele vai para essa salinha de descompressão com o terapeuta para conversar. Automaticamente já gera esse alívio, né? Você imagina um termômetro de ansiedade. Ela vai falando, vai esvaziando e vai diminuindo. Aí a pessoa fala assim, nossa gente, eu só precisava falar. E às vezes são problemas que as pessoas não conseguem dar conta. Às vezes é conta de casa que está atrasada, às vezes é problema com o marido, com a esposa, as questões dos filhos, às vezes o funcionário está com o filho doente, né? Tem filhos com alguma deficiência e a cabeça está lá e aqui, está lá e aqui. E aí ele tem que se preocupar com a família e tem que se preocupar em prover. Mas quem está preocupado com ele? Com quem que ele está conversando? Quem perguntou para esse funcionário como é que ele está se sentindo? É uma coisa interessante porque se você for olhar, não existe um vendedor, existe um ser humano que vende, né? E se o ser humano não estiver equilibrado, o vendedor não funciona. É. Já viu como aumentou o índice de câncer no mundo? Você ligaria isso à ansiedade? A tudo, né? Ansiedade, por trás de ansiedade, muitas vezes existe mágoa, porque ela não consegue resolver. Existe ego, e ele não tem controle desse ego. O que mata é o câncer? Não é o câncer não mata. O que mata é o que começou esse câncer, é essa mágoa, é essa tristeza acumulada, é essa raiva, né? Essa sensação de vazio, é esse medo descontrolado, é uma tristeza absurda, porque com isso tudo, aí vem a doença, psicossomático, né? A gente fala que tudo é psicossomático, começa assim pelas nossas emoções, começa pelo nosso pensamento e a gente acaba materializando isso dentro da gente. Por isso que eu falo, diga-me com quem tu andas e eu te digo se eu vou junto ou não. Uhum. Muitas vezes eu falo assim, que eu te digo quem tu és, né? Eu falo, diga-me com quem tu andas e eu te digo se eu vou junto ou não. Porque nós temos o poder de escolha. Quem anda do nosso lado, as influências que a gente está tendo no dia a dia, o que a gente ouve, né? O que a gente assiste, isso influencia diretamente nas nossas decisões. Eu não vejo TV, não gosto de assistir televisão. Mas aquilo que eu vejo é importante para mim. Então eu gosto muito de assistir, às vezes, séries, filmes, conteúdos que geram aprendizado e conhecimento, né? Fora isso, se vai prejudicar a minha saúde emocional, não. Músicas. Olha as músicas que a gente tem hoje. Olha as letras dessa música. Quer dizer, se pode se chamar algumas músicas que tem a letra, né? Então se fala assim, eu ouço gente morta o tempo todo. Porque a gente ouve as músicas antigas, tem um pouco mais de sentido, tem propósito na música, não que hoje não tenha, hoje tem cantores bons hoje. Quando falamos a respeito disso, você é o que você come, você é o que você pensa, você é o que você fala, você é o que você ouve. Você falou, en passant, e é muito importante, sobre gratidão. O que você poderia falar sobre perdão? Perdão. Perdão é quando a gente olha uma situação de que somos todos seres errantes. Então, quando alguém faz algo para a gente que gera um medo, uma raiva, uma tristeza, uma mágoa muito grande, e a pessoa fala assim, eu não perdoo. Por que não perdoa? Né? Se Jesus já ensinou, né, naquela passagem que ele fala para Pedro, né? Mas quantas vezes eu tenho que perdoar? E ele fala 70. 70 é vezes 7. Então, se a gente erra tanto com as outras pessoas, quem somos nós para não perdoar alguém, perdoar uma situação? É claro que existem situações que muitas vezes a pessoa acha que aquilo é imperdoável. Aquela situação te ensinou que não deve ser feito. Então, veio um aprendizado vivido. Você não vai fazer com o outro porque doeu em você, porque machucou. E você sabe o quanto você sofreu com aquela situação. O perdão é como se você não perdoar, né? É como se você tomasse um copo de veneno todos os dias esperando que o outro morra. Quem está morrendo é você mesmo. Perdão é libertação?
sim, perdão é libertação, mas tem que ser aquele perdão do fundo da alma, com entendimento, com compreensão e saber que você também erra. Isabel, você trabalha com hipnose clínica? Hipnose clínica. Quando eu falo a respeito de hipnose clínica, regressão de memória, a gente está falando de um processo extremamente consciente. Por exemplo, o que você tomou hoje no café da manhã? O de sempre. De sempre. Você lembra? Pão com manteiga? Isso, É sei lá. isso. Básico, é. Isso já fez uma regressão. Então, quando a gente fala a respeito de hipnose clínica, a gente está falando de rapport, né? Rapport é conexão, que nem a gente está aqui agora, né? Rapport. Em conexão. A hipnose clínica é para ajudar a ter uma confiança maior com o paciente, né? Na sala de terapia, para ele poder se entregar. E na conversa, no diálogo, a gente vai buscar ali abrir aquelas gavetinhas do inconsciente, muitas vezes que a pessoa não está conseguindo ver. E aí o que acontece? Ela não está vendo, mas ela está sentindo. Então é um processo de cura mesmo terapêutica que ajuda muito, né, as técnicas da hipnose clínica. Mas eu só gosto de utilizar mesmo hipnose clínica. Não gosto hipnose de palco, essas coisas, sabe? Existe, eu respeito, né? Mas para o meu trabalho só hipnose clínica. E a regressão de memória vai até onde? Até onde você quiser. Até aquilo aonde você acredita. Então, por exemplo, se a gente precisar fazer um processo de hipnose clínica associado a uma regressão de memória, porque a pessoa não está conseguindo identificar esse processo de mudança interior dela, a gente pode fazer uma regressão, né? Até primeiro ano de vida, até o útero, a fase gestacional, ou para quem acredita em outras vidas, também. Aí vai muito do cliente de terapia. Funciona? Quando você acredita e você coloca em prática, funciona. É um processo que a pessoa corre algum risco quando ele está fazendo essa... Porque tem muito aquela coisa, nossa, eu vou fazer uma regressão, eu vou sair do meu consciente. Sim. Tem algum risco isso? Não tem porque você está consciente, né? A gente está conversando o tempo todo. Muitas vezes a gente Não é aquela perde. coisa de botar para dormir, né? Não é isso, né? Se quiser colocar para dormir, dorme. Mas por quê? Para a pessoa se conectar ainda mais. Sabe aquela coisa quando você está fazendo um processo que você fecha os olhos, né? A gente fecha os olhos, sinta os seus olhos pesados. A pessoa entra num estado de relaxamento para ela poder canalizar essa energia e ela se concentrar mais nela e na história de vida dela. Quando a gente coloca uma venda, por exemplo, é para as pessoas que têm dificuldade de concentração. E aí a pessoa fica assim, sabe? A gente fala, fecha o olho, a pessoa tá assim. Será que ela tá me olhando? Será, né? Não tá se entregando, ela tá presa no espaço aqui, nesse momento, né? Então ela não está entregue. Então são técnicas somente para ajudar a pessoa a se concentrar naquilo que ela precisa se concentrar. Terapeutas hoje usam cromoterapia, reiki, análise comportamental. Você usa essas técnicas, o que você tem a dizer a respeito? Olha, eu uso tudo. Fala assim, Isabel, qual a linha que você segue? Você segue a linha freudiana, junguiana, eu uso todas. Por quê? Cada um tem um propósito diferente, né? E então, quando a gente fala a respeito das minhas formações, como reiki, seja cromoterapia, cada um tem um objetivo diferente, um propósito diferente. Então, durante as sessões de terapia, pode ser que eu utilize um processo de reiki, uma mesa radiônica, pode ser que eu faça um processo de regressão de memória, uma constelação sistêmica, a psicanálise, a PNL, um processo de coaching, para a gente poder trabalhar futuro. São muitas ferramentas, né? E eu sou grata a cada uma delas porque cada um tem um propósito diferente. Uma curiosidade, não muda nada porque estão falando de seres humanos. Mais homens ou mais mulheres necessitam desse tipo de trabalho? Quem é mais ansioso? Dá para definir isso? Não, porque hoje nós estamos num mundo ansioso. E é incrível como os homens estão buscando bastante. Antigamente era mais as mulheres, né? Eu acho que está quebrando muito esse paradigma, porque antigamente, na época dos meus pais, terapia era coisa de doido, né? Eles falavam, né? Não acreditavam muito nisso. Mas hoje a busca está muito grande de ambos os lados. Não só dos homens e das mulheres, mas também de idosos buscando terapia e adolescentes, porque eu também atendo adolescentes. E eles estão pedindo ajuda terapêutica para os pais. Isso que é o mais interessante. E eles compartilham. Antigamente parecia que tinha uma coisa de vergonha.
né? Queria ocultar essa questão. Ah, eu faço terapia. Hoje não. Hoje as pessoas falam e isso é bom e é visto com bons olhos muitas vezes pela empresa, porque a empresa muitas vezes olha como uma pessoa que está cuidando de si, que está buscando evolução, que está buscando ajuda. É muito bom. Você deu uma limitação, você disse: eu não vejo TV, eu vejo aquilo que me importa e tal. E em termos de rede social, que você já citou no começo, o que é recomendável? O que você entende que pode ser importante, pode ajudar, e o que pode ser uma coisa nefasta, que pode levar até ansiedade ou até coisa pior? Quando a gente fala que aquilo que a gente vê acaba ditando o nosso dia a dia, você imagina você acordar todos os dias só olhando tragédia na rede social, nas redes sociais, né? Porque hoje em dia tem tudo, né? Tem Facebook, YouTube, tem TikTok, Instagram e sei lá mais o quê. Quando você já acorda olhando esse tipo de notícia, você já está determinando todo o seu dia. E aí vem aquelas pessoas, diga com quem tu andas e eu te falo se eu vou junto ou não. Pessoas que só falam assim: nossa, você viu quem morreu? Nossa, você viu essa tragédia? Nossa, você viu isso? Então, quer dizer, o tempo todo só olhando tragédia. Esse tipo de conteúdo, por exemplo, não chega para mim. Por quê? Porque as redes sociais, elas já identificou o meu perfil, né? Aquilo que eu busco, aquilo que eu gosto, desde músicas, assuntos que me interessam, pessoas influencers que hoje eu possa aprender com eles também. Então, eu determino esse tipo de público. E hoje, se a pessoa tiver interesse em buscar uma ajuda psicológica, evoluir emocionalmente falando, ela tem que determinar aquilo que ela quer assistir, aquilo que ela quer ver. Há um antigo ditado que diz o seguinte: você é a somatória das 5 pessoas com as quais você mais convive. E há uma modernização desse ditado que diz que uma dessas pessoas, ou talvez mais do que essas 5, são exatamente a rede social. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu concordo porque hoje em dia, mesmo que a gente não queira, já faz parte da nossa vida, né? As pessoas, quando acorda, ela muitas vezes não dá bom dia para o parceiro ou para a parceira. Ela já pega o celular. Então, assim, meu primeiro relacionamento do dia é com a rede social. Depois que ela vai acordar, vai fazer a sua higiene, vai tomar um café, mas o primeiro contato que a pessoa pensa, você vê a crise de ansiedade? E isso, infelizmente, já está mais comum do que a gente imagina. Eu recebo um relatório de rede social, acho que todo mundo recebe. Eu estou falando que eu fico assustado com o tempo que eu passo na rede social sem perceber. É assustador. Uhum. Tem semanas que 8 horas diárias na rede social. É muita coisa. É muita coisa, é 1/3 do tempo. Eu durmo mais 1/3, quer dizer, eu durmo 1/3, 8 horas, e a outra parte só que eu posso considerar como útil, efetivamente. Complicado, essa influência ela é muito perigosa, realmente precisa olhar muito o que você está vendo. Agora, você imagina os funcionários dentro de uma empresa, 8 horas dentro de uma rede social. E aí, ela vai deixar de produzir, ela vai acumulando o serviço, vai acumulando, a empresa fala: então, você já não serve mais para a gente agradece. Isso é injusto, porque eu fiz muito por eles. Será que fez mesmo? Então, é por isso quando a gente fala a respeito do equilíbrio, né? Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Tudo. Dentro do seu trabalho tem que ter equilíbrio. Com a sua família tem que ter equilíbrio. Então, na sua casa, na sua família, é trabalho o tempo todo. Final de semana, você está conectado com a sua esposa, com seus filhos? O que vocês estão fazendo, né? Eu falo que é o corpo, mente e espírito, né? Cuidar do corpo, fazer uma academia, cuidar da mente, fazer uma terapia, buscar ajuda psicológica, treinamentos, vai aprender, vai estudar. Cuidar do espírito é cuidar da alma, sabe? Essa tríade naquilo que você acredita, seja na sua igreja ou qualquer situação que você esteja conectado com uma energia maior. Quando a pessoa tem essa tríade, né, em equilíbrio, ela está indo muito bem no processo de vida dela. O que você pensa quando você entra num restaurante, tem 3, 4 pessoas e cada um está num celular? Eu paro. E a gente tem esse hábito, por exemplo, eu e o Cris, quando a gente vai no restaurante, a gente já pega e põe o celular do lado. Mas por quê? Infelizmente, as pessoas, a gente não pode mudar aquilo que elas fazem, mas a gente pode começar pela gente. Então, assim, é o nosso comportamento, né? Quando eu falo, seja a mudança que você deseja ver no mundo, as pessoas veem aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Fala até papagaio fala.
mas aquilo que você faz grita perante a sociedade. Isabel Meira, muito obrigado por os esclarecimentos e eu queria que você falasse um pouquinho, passando uma mensagem até, né, para as empresas que relevam esse lado da saúde mental dos funcionários. Olha, a empresa que tem esse olhar clínico, né, esse olhar de amor ao próximo, que ela visualiza não só a questão de progressão, né, a respeito da questão financeira, de vendas, de metas, de objetivos, e ela tem esse olhar de que quando eu cuido desse funcionário, esse funcionário cuida da minha empresa. É uma troca, é um equilíbrio. O funcionário ele tem que se sentir em casa. Ele tem que acordar todos os dias, que bom que eu vou trabalhar hoje. Ele tem que ter essa disposição, essa vontade. E a empresa que proporciona isso, né? Então é um olhar mais terapêutico, acolhedor, um cuidado maior. A empresa tem um olhar também de méritos e bonificações. Ter essa situação de, como que eu posso dizer, eu estou vendo o que você está fazendo e você vai ser beneficiado por isso. Então, tudo é uma troca. É isso. Queria te entregar esse Olha, brinde da CrossWalk como agradecimento à sua presença aqui. Muito obrigado, gratidão. obrigado por tanta coisa bacana que você colocou. Espero que a gente possa falar outras vezes. Muito obrigado, viu, Isabel? Gratidão e muita honra, viu, Flávio? Um prazer enorme estar aqui com vocês e agradeço o convite ao Paulo, à CrossFox. Muito obrigado. Conexão CrossWalks, muito especial, falando de saúde mental, fica por aqui. Abraço. Tá.